E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula foi preparada para você, aluno da segunda série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a sua aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje é fusos horários. Quem ainda não ouviu falar de fusos horários? Quando a gente fala em fusos horários, é essa diferença de horários que existe de um país para o outro, ou mesmo de um estado para o outro, tendo em vista, que tem países que têm mais de um fuso horário, 4 até 11 fusos horários. Isso vai depender do tamanho da extensão territorial desse país. Mas na aula de hoje você vai entender o que é fusos horários, por que eles existem e como calcular a diferença de hora de um local para o outro. Até porque, quando você for viajar, você tem essa ideia, qual a diferença de hora desse país ou desse estado para o outro que eu vou, Para você não perder o voo também, tem essa questão toda. E para você saber exatamente a hora de chegada no destino que você vai. Então vamos lá? Os fusos horários é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Para quem não lembra, o que é movimento de rotação? É um movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo imaginário. Esse movimento leva 23 horas, 56 minutos e 3 segundos. Então, eles arredondaram para 24 horas. Então, a cada dia, esse movimento de rotação, a Terra executa o movimento de rotação que leva 24 horas, ou seja, um dia. Então, a principal consequência do movimento de rotação da Terra é o dia e a noite e, é claro, os fusos horários. É uma prova de que a Terra gira, porque uma parte dela fica de frente para o Sol e a outra não. Então, um lado vai ser dia e o outro vai ser noite. Quando a Terra está executando o seu movimento de rotação, ela executa de oeste para leste. É por isto que os locais que estão a oeste do meridiano de Greenwich, que é o nosso meridiano principal, é o marco principal para estabelecer as horas. Os locais que estão a oeste vão ter as horas atrasadas e os locais que estão a leste vão ter as horas adiantadas. Isto porque ela se movimenta de oeste para leste. Então, em função disso, o que foi feito para se estudar os fusos horários? Eles pegaram a circunferência da Terra, que é 360, e dividiram pelas 24 horas do dia. Essa divisão deu 15. Então, subentende-se que cada longitude, porque são as longitudes que dão as horas, sendo que o principal é o meridiano de Greenwich, eles entendem que a cada 15 graus corresponde a uma hora. Sempre a cada 15 graus, a distribuição de horas está no planeta de 15 em 15 graus. Então, nosso primeiro fuso seria 0, mas como não conta, a gente fala sempre que é 15. Então, o segundo fuso, 30, terceiro, 45 e assim por diante, até chegar a 120. Isto tanto para oeste quanto para leste, ok? Porque são 24 fusos, 12 para oeste, 12 para leste. Esse mapinha aí é só para mostrar isso que eu estou comentando para vocês. Não dá para visualizar bem embaixo do mapa, mas só para vocês entenderem que tem o sinal de menos, quando está a oeste, e o sinal de mais quando está para leste, para intensificar o que eu estou falando, que para oeste as horas diminuem e para leste elas aumentam. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entender rapidamente como é que efetua os cálculos de fusos horários. Para você efetuar os cálculos de fusos horários, você precisa memorizar as regras de fusos horários. Por que memorizar? Porque se você for fazer uma prova ou o Enem, as regras não vão estar lá escritas para você. Então, você precisa ter, pelo menos, as regras básicas na sua mente para você estar desenvolvendo o cálculo. Isso aí que vocês estão vendo é um gráfico de fusos horários. Conforme vocês estão observando aí pelo gráfico, tem essas duas setinhas, Para oeste as horas estão diminuindo, para leste elas estão aumentando. Então começa aí a 0 horas, coloquei para vocês 0 aí vai de 15 em 15 até 180, tanto para oeste quanto para leste. Tranquilo até aqui? Então a gente tentar um exemplo para ver se você consegue identificar. Olha só o primeiro exemplo. Uma pessoa encontra-se na cidade de São Paulo, localizada no fuso de 45 oeste, e resolve fazer uma ligação às 9 da manhã para um amigo que se encontra em Tóquio, a 135 leste. A que horas o amigo atenderá a ligação? Esses são um dos
tipos de problemas que aparecem nas questões do Enem e nas provas que vocês estão acostumados. Então vamos fazer o passo a passo. O primeiro passo é você identificar os fusos. O que são fusos? São esses graus que tem aí, ó, 45 e 135, ok? Esses são os fusos. Aí vem as regras, você tem que observar se os fusos são iguais ou são diferentes. Iguais como? Se os dois locais estão a oeste, eles são iguais. Agora, se um está em oeste e outro em leste, como acontece aí na nossa pergunta, são fusos diferentes, ou seja, são hemisférios diferentes, são longitudes diferentes, ok? Então, nós temos aí 45 e 35, você já identificou. O segundo passo, como eu citei, é observar se são hemisférios iguais ou diferentes. Quando forem diferentes, você vai somar os fusos que foi dado na pergunta, ou seja, 135 mais 45. Eu coloquei o número maior primeiro para facilitar a soma, mas isso não altera. Então, o resultado dessa soma deu 180. Você pode perguntar, achar, né? Pronto, então já respondi a questão. Claro que não existe 180 horas. Então, você ainda não encontrou a hora que o seu amigo vai atender a ligação. O próximo passo é pegar o resultado que deu 180 e dividir por 15. Aí você vai perguntar, por que por 15, professora? Lembra que eu falei que quando pegar a circunferência da Terra 360, dividido pelas 24 horas do dia deu 15? Então, cada fuso corresponde a 15. Então, essa divisão sempre será por 15. Memorizou, né? Então, 180 dividido por 15 são 12. Já terminei a minha pergunta? Não. 12 horas é a diferença de horas entre São Paulo e Tóquio, capital do Japão. É a diferença de hora entre os dois lugares, mas eu estou perguntando a que hora a pessoa vai atender a ligação. Como eu encontrei já a diferença de horas, eu vou sempre trabalhar horas com horas e fusos com fusos. Ficou até confuso, né? Para você não esquecer, tá bom? Então, como eu já tinha encontrado a diferença de hora, que é 12 horas, entre São Paulo e Tóquio, agora eu vou pegar a hora que eu dei na pergunta. A hora que eu dei na pergunta foi 9 horas da manhã. Você encontrou 12. Então, por que eu vou somar aí 12 mais 9? Porque o cara está em leste, ele está em Tóquio, a leste. Lembra que eu falei que para leste as horas aumentam? Quanto mais a leste eu estiver indo, mais as horas vão estar aumentando. Por isso que eu vou somar. Se o cara estiver saindo de leste para oeste, se fosse o contrário, eu estivesse querendo saber qual a hora em São Paulo, eu ia subtrair, porque está em oeste. Como eu quero saber a hora no local a leste, eu vou somar. Então, 12 mais 9, que deu 21 horas. Então, a resposta, a pessoa que está lá em Tóquio vai atender a ligação às 21 horas. Preciso dizer que é da noite? Não, né, gente? 21 horas subentende que é à noite. Vocês viram a diferença? O cara vai ligar às 9 da manhã e o cara vai estar atendendo lá, já vai estar à noite. Né? Por que isso acontece? Movimento de rotação. Uma diferença de horas de 12 horas. Ok? Mas tem outra forma de resolver isso aí, bem mais simples, sem recorrer à divisão por 15. Isso vai conseguir você que consegue dominar o gráfico de fuso horários. Se você sabe que o primeiro é 15 e vai até 180, tanto para leste como para oeste, é importante você ter esse controle de saber qual é o primeiro fuso, qual é o segundo, qual é o terceiro. Vamos fazer isso aí sem recorrer à divisão por 15, olha só. O que você vai fazer? Você vai ver qual a posição do 45 no gráfico de fuso horário. Você já sabe aí que é o terceiro fuso. E o 135 é o nono fuso. Então, eu posso pegar 9, que é o nono fuso, que é do 135, mais 3, que é o terceiro fuso de 145, que vai dar 12. Vejam aí que eu já encontrei a diferença de horas, sem precisar recorrer à divisão por 15. Como eu encontrei já a diferença de horas, eu só pego a hora que eu dei na pergunta, que é 9, então 12 mais 9 igual a 21. Essa forma é bem mais fácil, né? Eu quis ensinar as duas, porque tem professor que cobra as duas, né? Então você sabe as duas. Opte pela segunda, que é bem mais prático, bem mais fácil, tá bom? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Então vamos praticar? Vamos para a atividade, para ver se você consegue responder? Olha só. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de espaço, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a o quê? Né? Aí você vai completar aí preenchendo. Letra A, translação e meridiano. Letra B, translação e paralelo. Letra C, rotação e círculo.
D, rotação e fuso horário? Letra E, paralelo e meridiano. Pensou? Bom, claro que você completou aí, né, que é rotação e fuso horário, né, porque a cada vez que ela roda aí 24 horas nos movimentos de rotação, o resultado vai ser 15, né, e isso corresponde a um fuso horário. Parabéns para você que acertou essa questão aí, muito bem. Vamos para a próxima? Aí eu coloquei para vocês um probleminha, para vocês resolverem, lembrando, é claro, das regras. Olha só, qual a hora no Acre? No quinto fuso a oeste, eu já dei o fuso, já sabe que não precisa recorrer à divisão por 15. Quando no México, no oitavo fuso a oeste, forem 16 horas. O que você vai observar primeiro aí? Vou ajudar vocês já a responder. Você vai observar se eles são hemisférios iguais ou diferentes. Vocês já viram que são hemisférios iguais. Se os hemisférios são iguais, eu vou o quê? Subtrair. Se forem diferentes, eu vou o quê? Somar. Então, dá uma pensada aí, dá até para calcular de cabeça, né? Quem é bom de matemática. Dá para fazer essa questão só no pensamento. Vamos ver como é que responde? Vamos lá, olha só. Como eu falei, hemisférios iguais, eu vou subtrair. Então, o fuso é o oitavo fuso e o quinto fuso. Então, vou subtrair que deu 3. 3 é a diferença de horas entre o Acre e o México, né? Como eu estou perguntando a hora no lugar que está mais a oeste ainda, porque o Acre está mais a oeste ainda do que o México, eu vou subtrair. Então, 16 menos 3, que dá 13 horas. Então, no Acre serão 13 horas. O que é que você tem que lembrar sempre? Quais são as regras principais que eu não posso esquecer? Se acontecer também numa soma dessa, a hora que você encontrar passar de 24, você não errou a sua conta, você vai subtrair de 24 que você vai encontrar a hora certa. Aí vai vir aquela questão do dia seguinte, que você já deve ter visto em algum lugar, tá bom? Então tem essa situação também que pode acontecer. O certo mesmo é você dominar o gráfico, saber qual é o primeiro fuso, o segundo e o terceiro, até o último, né, que é o 12º fuso, que aí você consegue controlar e sempre lembrar, hemisférios iguais eu vou subtrair, hemisférios diferentes eu vou somar. Se eu estou em um local a oeste, eu vou para leste, eu também vou somar a diferença de hora com a hora dada na pergunta. Achou muito rápido a aula? Quer praticar mais? Quer encontrar outras questões como essa, outros cálculos para você estar efetuando? Vai lá na plataforma Eduque, você vai encontrar essa aula de hoje, vai encontrar outras questões para você estar praticando, inclusive vai encontrar uns exemplos com passo a passo, como é que você efetua diferentes cálculos, cálculos um pouquinho mais complexos. Aí você vai conseguir estar praticando e vai ficar expert em fusos horários, que é um conteúdo que a gente acha que é o bicho-papão, mas não é, bem simples. Quando você consegue ter esse domínio de entender as regras de cálculos de fusos horários. E é isso que eu tinha para você hoje. Obrigada a você, né, que assistiu a minha aula até o final. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Espero também continuar contribuindo em outras aulas, porque eu espero encontrá-los, é claro, em outras aulas, se Deus permitir. Um forte abraço a todos, fica na paz de Deus e tchau, tchau.